mais do que eu mereço. Minha esposa Rosideira, está aí, a gente casada há 44 anos, minha primeira eleitora, o primeiro voto que eu ganhei para esse político foi dela, o voto número é Rosideira. Quero agradecer aqui o pastor Edson, o pastor Daniel, o pastor Carlos dos Anjos, o pastor Abelardo, o pastor Aguiar, Josualdo, o Antônio, o pastor Araújo, aos filhos do pastor, a família, ao Valdemar, que também participa, as esposas pastoras, a nossa querida pastora também, o Wesley, né? Wesley, a Ita, todos vocês que me dão esta oportunidade de estar aqui com vocês nesse dia e a gente pode se conhecer, porque eu não tenho dúvidas, aqui ao lado do nosso querido pastor Delis, que é o pastor da nossa igreja lá, Esperança, ele tem nos acompanhado ali, visitando, conversando, ouvindo, mostrando de onde viemos, porque eu sempre gosto de dizer, principalmente em oportunidades como esta que eu me apresento, que as pessoas às vezes nunca nem ouviram falar do meu nome. Antes de ter o aval do pastor Neves, que está nos avalizando, nos apresentando lá do nosso pastor Romeu, que é o líder da Igreja Esperança, o Vanderlei, que é o nosso chefe de gabinete, eu digo que o crítico maior que eu tenho de todos os meus documentos e apresentações, depois do meu Deus Todo-Poderoso, é o meu passado. Meu passado responde por mim. Porque, como eu disse, eu venho de 6 mandatos de vereador consecutivos em Goiânia. 6 vezes eleito vereador. Vocês podem puxar lá o histórico. Sempre somos os mais bem votados de todos. Sempre. Fui presidente da Câmara de Vereadores em 2013 e 2014. O primeiro presidente que foi eleito com os 35 votos de todos os vereadores. Tive a oportunidade e a responsabilidade de ser líder do governo de Luiz Rezende. Fui líder do governo Paulo Garcia, fui prefeito de Goiânia por 15 dias e nessa oportunidade eu não quis saber de ficar em gabinete do prefeito, não quis nada de estrutura do gabinete do prefeito. Eu peguei uma Kombi que eu tinha, coloquei o prefeito nos bairros, e nós conseguimos fazer muito resultado acontecer, porque o vereador, para quem já foi vereador, ele corre, pede, cobra, porque ele é o para-choque da política, é o que está em contato imediato com todas as pessoas. Quem fosse vereador e não estiver preparado para ser assim, não faça, porque senão não vai funcionar. E aquilo nos deu a oportunidade de deixar muitas marcas. E que, agora, nas últimas eleições de deputado, eu fui o deputado estadual mais votado de Goiânia para assumir o mandato na Assembleia. Dos meus 28.322 votos, 21.680 e tantos só Goiânia me deu. Então, com isso, eu já chegando lá, me elegeram vice-presidente e eu tenho uma responsabilidade muito grande. Aí é importante porque aqui eu me encontro diante de líderes importantíssimos. Pela história de cada um e cada um de vocês, eu sei que aqui é uma plateia de muito grande valor. Então não é a primeira, nem será a última vez que vocês darão ou terão a oportunidade de conhecer político, de conversar com político, até porque vocês estão planejados na vida política, de vitórias, de participações importantes. E caso nós possamos fazer aí uma parceria, eu já digo aqui para a senhora, pastor, a senhora falou uma coisa aí que no meu vocabulário não existe. Não existe, nunca existiu e nunca vai existir. Vocês estão diante de um político que virou político como sonho de menino. Sem nunca ter sido assessor político, eu nunca fui. Eu nunca fui presidente de bairro, eu nunca fui líder de igreja, eu nunca fui gerente de empresa. Enfim, eu fui levado a me tornar político com um sonho de criança e com a minha fé que eu tenho no meu Deus. E só não ganhei na primeira eleição, quando falei que ia ser candidato, as pessoas riam. Como
é que você quer ser vereador? Você não tem nada, ninguém te conhece, você não pega na mão dos outros, você não tem gente, você não tem grupo, não tem nada. Eu falei, eu tenho um sonho no meu coração, eu tenho a fé no meu Deus. E só não ganhei na primeira eleição porque eu não soube escolher o partido, senão eu tinha sido eleito em 96 a primeira vez. Naquela eleição eu tive 1.641 votos. E aí na outra eleição eu reuni a minha família e falei, vocês deixam eu tentar mais uma vez, daqui 4 anos, porque Deus me deu um sinal que eu posso acreditar no meu sonho. Foi muito voto para quem nunca se imaginava que teria isso. E eles aceitaram. E onde eu havia ido pedir, eu voltei agradecendo. Isso é uma coisa que eu faço periodicamente. A eleição é no domingo. Na segunda-feira de manhã, eu tenho uma caravana de som, que é eu que ando nela, eu que converso com o povo, inclusive como deputado, eu que dirijo. Eu saio agradecendo as pessoas, os votos. E isso é uma prática. No meu gabinete de vereador, eu assumi ele dia 1º de janeiro de 2001. 15 dias depois eu tirei a estrutura lá da Câmara e montei o gabinete do lado da minha casa, lá no João Braga, do lado. Dia 15 de janeiro de 2001. Nunca fechei, nunca fechou as portas, nunca. Atendemos as pessoas. Para vocês terem uma ideia, em dezembro passado, agora, nós vamos fazer um levantamento. Quantos resultados alcançados, resolvidos, de pessoas que foi lá nos procurar, pedindo qualquer tipo de encaminhamento, porque na política, pastor Carlos, todo tipo de encaminhamento ele aparece, principalmente quando se trata de saúde, quando se trata de emprego, quando se trata de uma série de reivindicações de interesse dos pais, aquela coisa toda. E foram mais de 145 mil atendimentos resolvidos, que foram atendidos, que foram resolvidos. Fora aqueles que não foram resolvidos, porque tem muitos que a gente não dá conta também. Então é por isso que eu digo para vocês, promessa, essa palavra não existe. Eu nunca fiz, nunca vou fazer, porque esse foi um compromisso que eu fiz com a minha avó, no leito de morte, quando ela me perguntou se eu tinha tirado da cabeça a ideia de me tornar político. Eu falei, não. Quando que vem a eleição, eu vou me candidatar. Eu falei, você vai conseguir. Só que você vai fazer um compromisso aqui hoje comigo. Depois não, o que seria? Quando você estiver como político, que você estará, nunca faça promessa de uma balinha para quem quer ser. Porque tudo aquilo que você prometer para alguém, que depender de alguém além de você, mesmo que seja sua esposa, você pode estar enganado e depois você não dá conta de honrar, e aí você vai se envergonhar porque você vai cair na vala e eles se enganam e não passam confiança. Se você puder, faça. Se você não puder, nunca faça promessa que vai fazer. Você fala, eu me proponho, vamos ver e vai. Se deu certo, você vai ficar bem. Se não deu certo, a pessoa jamais vai botar o dedo na sua cara e vai te desmoralizar ou te humilhar diante dos outros. Foi perfeitamente. E o outro? Olha, é raro, meu filho, é raro você encontrar um político, seja ele vereador, seja ele deputado, seja ele governador, qualquer político que seja. Se você vai conversar com ele, você olha nos olhos dele quando você está conversando e vê se ele aguenta 10 segundos conversar com você olhando nos seus olhos. Você não vai achar fácil, não tem fácil. E o dia que você não der conta de fazer isso é porque você não tem mais respeito nem de si próprio, porque aí você não é verdadeiro, você não é sincero. Se você fizer isso, você vai se sentir um gigante. Eu aprendi isso muito cedo. Então, isso é cumprido ao pé da letra. Ao pé da letra, pastor. Ao pé da letra. Às vezes, você está em um determinado local, chega alguém para conversar, porque isso aí a gente é sujeito a todo momento. Você fala, olha, deputado, eu estou aqui para conversar com você, porque você me prometeu lá atrás, que não sei o quê. Eu falei, opa, peraí, calma. Você está falando que é um político errado, não sou eu. Não, é, não. Você está falando que eu te prometi, nunca fiz promessa. Para você nem para ninguém. Se tem um trem que eu estou fascinado, é isso, não é? Você deve ter falado com o outro, não comigo. Não, só falou que iria ver. Bom, aí você já começou a falar, né? Eu iria ver, não era o que eu te prometendo. Aí, vocês podem até pensar, como o Luiz já fala assim, mas político que não promete, então não é político. Então eu não sou político? Eu não sou. Que adianta eu chegar aqui, pastor Edson, e falar, ele me falou, olha, o bairro está tal. Não, eu vou resolver.
está me pedindo. Ainda mais em política, que todo mundo aqui é político. O político está aqui, ó, um calejado. Política, você depende de vontade política, você depende de orçamento político, você depende de projeto político, você depende de convencimento político, você depende de uma série de coisas. Não é simples assim. É possível? É. Tem muita coisa que você dá conta? Tem. Se você for olhar a minha história, eu já consegui resolver coisas que até hoje eu fico perguntando como foi possível, mas ao mesmo tempo a resposta está aqui. É Deus. E é a vontade de fazer, de servir. O político, ele só presta, só vale a pena se ele estiver na política para servir. Para ser servido, não adianta, pastor. Não adianta. Para não falar outras coisas, 90% dos nossos políticos hoje estão para serem servidos. Eu estou sendo generoso. Para não falar aqui, para não ser radical. Essa é a verdade. Gosta ou não gosta, é assim que eu vejo a política. Agora, eu sou político, estou falando que sou político. Aí você fala assim, mas então, esse deputado é santo? É lógico que eu não sou santo. Eu tenho defeitos. Quem aqui não tem defeito, levanta a mão. Só tem defeitos. A pastora tem. Nós temos, porque nós somos seres humanos. Às vezes, a pessoa pode até falar assim, olha, aquele deputado Clécio é bruto igual a argola de laço. Sem educação, não pode. Mas se souber me levar, se souber mexer comigo, eu sou fácil, mansinho, você monta em mim, você leva onde você quiser. Se souber mexer, mas se não souber mexer também, a minha história conta, eu tenho cerca. Não adianta. Tem. Quero até pedir para vocês, quando eu for embora, todo mundo tem celular, a senhora tem, todo mundo tem. Hoje não tem segredo mesmo, meus irmãos, não tem segredo. Joga aí no Google, Clécio Alves Político, quem é esse sujeito? Não precisa nem esperar ir embora. Pode abrir o celular aí, porque se eu estiver sendo aqui enganador, você vai chegar e falar, deputado, como é que é essa história sua aí, hein? Você está falando isso tudo? Olha o que ele está falando de você. Não é assim? Hoje não tem jeito. Hoje, às vezes o político, ele apronta tanto, faz tanta lambança, e aí se apresenta, porque olha, a justiça me descondenou. Um ministro lá foi lá e falou assim que está tudo errado, que eu não devo nada, eu estou livre, eu sou o cara, ficha livre. E a testona do carimbão está dentro? Todo lugar que você chega está um carimbão aqui, ó, testa, pá, aqui. Quem é você, sujeito? Aqui, ó. Mas o ministro me inocentou. Cara, peraí. Ou então, não se propaga como uma pessoa que segue o caminho das coisas certas. Você não precisa falar, então, estou aqui, pronto, acabou, se quiser, vamos. Vai querer falar aquilo que não é, ninguém mais dá conta disso, não dá. Então, é assim que eu me apresento a vocês. Sou um escravo de lealdade, isso é marca minha, escravo de lealdade, sou escravo de gratidão, e sou um político que não dou conta de ter mais do que um lado. Ou você tem lado, ou você não tem. Política é isso. Existem aquelas oportunidades, e você já deve ter campanha, você chegar em um determinado local, chega lá na casa da pessoa, está lá os carros, tudo uma vez de outro candidato, você que estava sempre ligado com aquela pessoa, com aquela família. Aí você chegar e fala assim, mas peraí, o que é isso? Você me olhar, olha, aqui está um adesivo, mas os votos é tudo sim. Aí sabe o que eu falo? Não vai ser muito, então fica com os votos, conta comigo depois, se eu puder, vou te ajudar. Como é que você engana hoje? Não tem jeito. Política, ou você é apoiador 100%, ou você não é nada. Não existe 90% da coisa. Não existe 95%. Ou você é, ou você não é. Aquele ou aquela que gosta de ficar em cima do muro, e muitos gostam, ele toma tiro dos dois lados. Tem jeito de ele se defender, toma tiro de cá e toma tiro de lá, e no fundo não vai fazer nada. Ninguém engana ninguém mais. E ninguém é obrigado a seguir o caminho. Você tem hoje ferramentas que você pode escolher, decidir com segurança. Principalmente, estou falando assim, que nós estamos numa casa de Deus. Homens e mulheres que estão aqui cumprindo uma missão
que não é de vocês. Essa missão ela é de Deus. Você não nasce e diz assim, eu vou servir a Deus, eu vou ser um pastor, uma pastora, eu vou ser uma pessoa da igreja, e por que você quer não? Porque se você não tiver esse propósito de Deus, você não firma naquilo. E nada. Agora, principalmente quando se trata das coisas de Deus. Então, é assim que eu vejo. Por isso que eu estou falando, me recebam as minhas palavras como uma palavra de respeito, de gratidão, de poder ter essa oportunidade, que eu não sei se ela vai gerar apoio político. Isso é um resultado posterior, se é que vai existir. Agora, essa forma que eu estou aqui diante de vocês, ela é usada por mim desde o primeiro momento em que eu perguntei para ela: escuta, se eu me candidatar o ano que vem para vereador, você vai ter coragem de votar para mim? Eu tinha acabado de falar com uma pessoa que eu jurava que ia me apoiar, que era um grande líder político, ele falou que eu não ganhava nem para presidente de bairro, que eu não ia ter nem 50 votos. Eu fiquei desanimado e perguntei: eu acho que eu tenho que pensar melhor. Eu falei: escuta aqui, se eu candidatar para vereador ano que vem, você vai ter coragem de votar para mim? Já fiquei pronto. Eu falei assim: não vou votar não, vou votar, vou te ajudar, nós vamos atrás. Você está falando sério? Eu falei: então pronto, comecei a campanha agora, ganhei o meu primeiro voto. Então dela, foi assim. E hoje eu estou aqui. Agora, gosto muito de desafios, gosto muito de resultados, gosto muito de servir. Nós temos um gabinete hoje, que eu ponho já ao conhecimento, à disposição de vocês. A gente tem muita preocupação, está ali o nosso agente, cadê? Aqui o agente de coisa dele, que é agente de saúde. Eu dizia para ele: olha, hoje essa é uma responsabilidade muito importante, porque a nossa saúde hoje está precária. Então nós temos uma estrutura no nosso gabinete para, na medida do possível, a gente servir as pessoas, fazendo encaminhamentos e tudo. Eu tenho um ônibus que eu montei no gabinete, um ônibus Scania, e a gente faz o gabinete, a gente leva o nosso gabinete nos bairros, leva nos municípios, e esse gabinete, esse ônibus, tem uma estrutura nele montada rádio e televisão, de última geração. Se eu parar ele aqui na porta e ligar ele, eu faço um programa de televisão daqui ou de rádio daqui, qualquer rádio comigo. Tem energia solar, tem tudo. Aí a gente pensou melhor e falou assim: olha, além disso que nós já temos, vamos adequar o ônibus para um consultório médico dele. Eu contratarei um médico, clínico geral, vou colocar uma aparelhagem para se fazer esses exames mais importantes que tem, e vamos até as pessoas, que muitas vezes uma pessoa vai agora dar um exame lá de ultrassonografia ou de uma coisa parecida, e você pega uma fila danada, demora, depois quando esse resultado sai, vai lá o médico, é o mesmo, aquela coisa. Então vamos levar o médico, vamos levar o equipamento, vamos fazer os exames, vamos fazer a consulta, e dali a gente já está numa grande avançada, e muitas pessoas vão se cuidarem de uma forma eficiente. Isso também, para mim, os outros é bom, mas para mim vai me realizar, dizer: olha, está valendo a pena estar como aqui deputado, está valendo a pena porque você está sendo um instrumento, você também está levando aquilo que as pessoas estão precisando, e que na maioria das vezes, aqueles que me se apresentaram, se for procurar eles, quando eu falar que tem reunião, quando eu falar que volta semana que vem, os nossos gabinetes, você pode fazer o teste, tanto na LEB, que é o gabinete da vice-presidência, que é no primeiro andar, gabinete número 3, você chegou lá, terça ou quarta, a sessão é às 15 horas. Você pode chegar lá 2 horas da tarde para falar comigo. Se você for embora sem eu te atender, você pode tirar o cinto e me cortar de cinto. Tá dando para nada. Não existe. Não existe. Não existe. Se eu não der conta, tiver que ir para plenário, mas você vai no plenário comigo, nós vamos conversar. Mas a pessoa não volta sem falar comigo. Eu não tenho motorista, eu não sei se vocês ficam chegando ali, eu que fico o carro, o Vanderlei, que é o meu chefe de gabinete. Aí agora tem a chapa, você vai levar de volta, porque eu vim, mas se precisar eu levo o carro. Quando eu fui prefeito, quando eu fui presidente da Câmara, o carrão de presidente da Câmara era dirigido, dispenseiro de polícia, assim quando eu fiz o cargo de prefeito. Eu sou desse jeito, eu sou assim, ó. Não tenho. Sabe? E é por isso que eu estou falando tudo isso, que eu gostaria de pedir para vocês: busquem saber. Primeira coisa, busquem saber. As minhas redes sociais é Cléstio Alves GO. Todo mundo tem Instagram, Facebook, TikTok. Depois o Vanderlei vai deixar.
Aí tem um QR Code ali, se você bater o seu celular, já cai lá. Aí você vai ver a nossa história. Porque a história, ela tem que ser mostrada. E aquilo que você mostra, ela tem como você saber se é fake ou se é verdade. Então, nós temos ali, vocês vão ver num determinado momento, às vezes eu estou no pronunciamento, eu sou duro. E às vezes eu sou maleável. Eu, quando é um interesse público, eu me torno gigante. Peço a Deus. Me dê força. Deus me dê fé, me dê coragem, me dê sabedoria. Porque hoje, para você falar com você política, Daniel, você não pode ter rabo. Tem que ser pode só pode. Então você não fala grosso. Não fala mesmo. Tem quem fala grosso política, acabou que tiver rabo. Não tem um. Ninguém respeita. Ninguém respeita. Tu leva, mas não respeita. Agora, se você começar a falar grosso, se você tiver errado, pode ser pequenininho assim, você cala um instantinho, você agacha. É assim, isso é política. Então eu queria falar, se alguém de vocês quiser fazer alguma colocação, alguma pergunta, antes de a gente fechar a palavra, eu estou aqui para ouvir. Por favor. E a sua carreta lá, ela vem para cá ou não? Nós precisamos tanto aqui em Águas Lindas. É o que eu falei para a senhora, a ideia nossa é levar o máximo de lugar possível. Então, o Vanderlei, ele cuida, a gente pode estar vendo essa possibilidade. Eu gostaria que eu pudesse levar em todos os municípios, em todos os pontos, porque isso aqui nos realiza, sabe? Vamos olhar para o caminho, né? Vamos ver. Um dia que eu ensinem que não, mas digo que quero, tá? Quero muito, tá bom? Alguma mais pergunta? Qual é a comissão que o senhor representa na... Eu sou vice-presidente e hoje eu sou presidente da Frente Parlamentar para a Erradicação dos Lixões do Estado de Goiás. Se você entrar na minha rede social, você vai ver que eu estou indo nos lixões. Fui nesse lixão aqui do Padre Bernardo, foi o primeiro que nós fizemos uma diligência. Quando eu cheguei lá naquele lixão, eu assustei. Que absurdo que era aquilo. Lixo radiativo, lixo orgânico, lixo hospitalar, lixo a céu aberto, chorume correndo, que ele tem mais nojento do mundo, e funcionando sob liminar do juiz federal. Eu falei, isso aqui tem que ser interditado imediatamente, e os córregos em volta. Eu fui atrás desse juiz, depois de uns 15 dias, ele me atendeu numa audiência online, e ele lá do Rio de Janeiro, eu falei, doutor, aquele lixão lá está correndo risco sério, aquilo é muito grave. Ele falou assim, não, deputado, dia 21 de julho, nós temos uma audiência para dar seguimento, pode ser tarde, vai lá, se o senhor não desce lá naquele lixão, o senhor vê como se encontra, o senhor não daria essa liminar. Ele falou, não, mas eu já fui, o senhor foi no lixão, eu fui. Eu falei, não fala isso para mim não, pelo amor de Deus, não fala isso não. Não, o senhor fica tranquilo, que dia 21 de julho vai. No outro dia o trem estourou, foi parar tudo no meio do copo, você está lá, ele está contaminando lá, o Ribeirão da Costa, que abastece outros aqui, aquele lixão lá, tudo que é lixão aqui de Brasília, eles estavam pegando e levando para lá e jogando lá. Olha que dano que causou. Chorume a céu aberto, tudo que não presta aquilo lá. Tem isso. Tudo, Então, essa hoje é a minha bandeira mais importante, viu? Mais importante. Eu ontem reunia lá no meu gabinete com a secretária do Meio Ambiente, presidente da LEG, Bruno, e pessoas ligadas às questões ambientais, e falando para ela, falei, secretária, nós temos que agir, vamos unir todas as forças. Isso aqui é uma bandeira do governador Caiado, ela se torna mais importante até do que a de segurança pública. E hoje é a número 1 dele, e a gente tem como resolver isso tudo aqui, ó. Pois não. Deputado, aquelas famílias que foi prejudicada lá no lixão, já estão indenizadas, está sendo assistida ou não? Ó, aquilo, pra você ter uma ideia, aquele lixão lá, chama-se Ouro Verde, aquela empresa. Eu estive lá. Então, aquela empresa está no nome da filha do cara, da mãe do cara, da sogra do cara, não tem condição para nada. Aquilo lá foi um crime mais absurdo do mundo, permitir que aquilo se chegasse naquele ponto. Aquilo ali é sério, mais do que você possa imaginar. O que já causou de dano ali é irreparável, irreparável. O lençol freático está todo danoso, o Córrego Santa Bárbara, aqueles corpos todos contaminados, aquelas famílias lá estão correndo risco sério de saúde seríssimo. Eu faço parte da equipe da TV Anaguera. Aí nós estivemos lá fazendo a matéria e visitamos várias famílias
ali que estão hiper prejudicadas aquela situação ali. Eu estou dizendo para o senhor, o Valdemar, depois você pega, você recebeu e entra para você ver a nossa participação nisso, você vai ver que é preocupante. E ó, nós já passamos da hora de botar um fim nisso. E é fácil de resolver, quase sem gastar nada, para a gente não ver aquilo ali mais. Ó, aquilo lá está certo. Caldas Novas, que é a cidade das águas quentes, está quase a mesma gravidade que estava ali em Padre Bernardo. Frente louco, lá montanha de lixo, tudo que é porcaria jogada lá no lençol freático, correndo chorume também a céu aberto. Cidade das águas quentes. Fomos em Piracanjuba, a mesma coisa. Nós temos andado para toda a fomos aqui em Formosa agora. Formosa, semana passada estava em Formosa, está aí mostrando. Quando eu estava lá, pegando fogo, porque aquilo lá não tem para onde escoar o gás, metano, aquilo gera um fogo, e é um fogo sem chama, vai queimando tudo. E a gente lá mostrando aqui, de repente vem um ritmuri comigo, tá aí, você vai ver. Aquela poeirona, aquela fumação, eu fiquei lá no meio do trem, gritando, conversando lá. Nossa, assustador. Chega a ser terrorista. Terrorista. Tanto, é horrível isso. É muito grande. É muito sério. Alguma pergunta mais, gente? Pois não. Sou empresário aqui, sou novo aqui dentro de Águas Limpas, né? E assim, uma das demandas assim, que eu vejo aqui dentro é a falta de captação de águas pluviais, né? Então, eu acho que seria bacana para o senhor, se o senhor pudesse nos ajudar, né, com essa demanda, porque quando chove aqui, né, o asfalto é arrastado, né, então a captação de lixo também é bem precária também, passa dias não correndo. Mas Águas Limpas tem uma vantagem, aqui tem um aterro legal, né? É 3 aterros que tem em Goiás hoje, um é aqui em Águas Limpas, aqui há mais de 10 anos, ele tem o tratamento correto, que Águas Limpas pode pegar os resíduos, levar para lá ele vai ser tratado da forma legal e da forma ambiental correta. Agora, essa questão de fluvial, a infraestrutura, essa é uma obra que ela é interna, debaixo da terra, geralmente, os prefeitos não gostam muito de investir, porque ela fica debaixo do chão e às vezes não dá voto. E aí, é uma coisa que eles não pensam. Vou dizer uma coisa para o senhor. De cada um real que você gasta para poder tratar o lixo, levando para um lugar adequado, de R$1 que você gasta, se você deixar de gastar esse R$1, você gasta 3 para a saúde humana do município. De R$1 que você deixa de gastar, você vai gastar 3. Não tem o que se discutir. E é uma coisa que, aí você chega aqui na prefeitura de Águas Limpas, pergunta para o prefeito assim, prefeito, mostra para mim quanto você gasta por ano com festa, com quermesse, com show, com essa porcariada que você faz, que é importante, mas olha, soma quanto você gasta disso por ano. Aí ele vai falar o gasto X. Com 10% ele acaba com esse problema do lixão. 10%. Isso é verdade. 10% do que gasta. Estou falando isso é para verdade. você, é documento. E de cada R$1 que ele gastaria para levar o lixo para o lugar certo, ele deixando de levar, ele gasta 3 a mais. Porque a saúde é comprometida. Mas vamos ver para o carinho, vamos ver. E assim, aproveitando também, né? Se tem aproveitando também, tem algum projeto assim, para trazer o polo industrial para cá, o setor de indústria, né, como tem ali na Ceilândia, a gente tinha uma empresa lá, né, e assim, eu não sei se tem aqui, né, eles estão fazendo aqui um projeto junto com a parceria que aquele mercado com a China vão fazer, né? Mas eu não sei se tem para as pequenas indústrias, né? Os pequenos comerciantes. É o polo industrial que você vai falar. Isso aí dependeria, primeira coisa, do prefeito. Chegar aqui e com o prefeito, sentar com ele e saber, de repente, até o prefeito já pode estar vislumbrando ou fazendo um projeto nesse sentido, eu não saberia dizer, até porque eu não sei. Mas o primeiro ponto é o prefeito. Feito isso, o prefeito tem interesse, eu sei que você pode chegar, se você tiver acesso ao prefeito, independente do prefeito ter outro deputado, não importa. Vocês têm autorização para dizer para o senhor prefeito, nós conhecemos aqui o deputado Clécio Alves, ele nos deu autorização de falar para o senhor. Se o senhor quiser a parceria dele para ajudar em qualquer demanda que necessita de ele estar com o senhor, sem pedir nada em troca, ele está 100% pronto. O senhor pode convocar, não precisa nem convidar, o senhor pode convocar e